Alô, você que está chegando no Periscope, muito boa noite. Vamos trabalhar hoje com a lei número 7 na Odisseia do Poder. Faça os outros trabalharem para você e fique com o crédito. Vamos ver o que será que essa lei quer dizer especificamente. Se você está vendo essa replay, eu vou dar as boas-vindas aqui para os meus amigos Fabinho Escobar, Joane, Rafa Araújo e para todo mundo que está entrando aqui. E daqui a pouquinho eu vou começar o conteúdo, daqui a uns 5 minutinhos, tá bom? Aguarda um pouquinho ou então adianta o seu. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Já já a gente vai falar sobre essa lei tão controversa lá das 48 leis do poder. O que será que é trabalhar com os outros e ficar com crédito, né? O que será que é isso? Será que realmente a gente vai trabalhar de uma forma desonesta? Ou será que a gente vai trabalhar de uma maneira antiética? Central FM, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui. A gente está aqui no 7º dia da Lei do Poder. Eu faço periscopes diários aqui, obrigado Rafa Araújo. Obrigado Joane por compartilhar, obrigado outro amigo que compartilhou com os amigos aqui, obrigado. Com certeza é injusto, né? A gente vai ver os termos dessa lei aqui, na verdade, para ver de que maneira é que nós vamos colocar ela em prática para que ela sirva ao nosso favor, né? Obrigado, Alice, por compartilhar com seus amigos, muito obrigado pela confiança. Gente, o que será que o Robert Greene quis dizer com esse título? Eu usei o mesmo título que ele colocou lá na Odisseia do Poder. Faça os outros trabalharem para você e fique com o crédito, né, da brincadeira, com o crédito do trabalho das pessoas. Então, já já a gente começa. Me contem aí de onde vocês estão vindo. Tem gente nova aqui que está chegando, que eu não conheço. Aqui eu me lembro de ter visto a Alice. Quem mais está aí na sala? Eu estou falando aqui de Salvador, meu nome é Leonardo. Eu faço lives diárias aqui no Periscope sobre como programar a mente para alcançar metas, e dessa vez nós vamos trabalhar com programação mental para desenvolver o poder pessoal. Eu não entendi. Sejam muito bem-vindos todos vocês aí, tá bom? Digam aí de onde vocês estão vindo, fiquem à vontade. Bom, posso começar então? Vamos começar o conteúdo. Eu vou me concentrar aqui um pouquinho enquanto vocês vão chegando aí, tá certo? Vou tentar só me concentrar aqui no conteúdo. Bom, é o seguinte, gente. Fazer com que as pessoas trabalhem para você e fiquem com crédito. Obviamente que o Robert Greene trabalhou com uma frase de efeito aí, né? Obviamente que se você colocar as pessoas de uma forma desonesta para trabalhar com você e você simplesmente utilizar o crédito delas, você obviamente vai ser visto como uma pessoa que não está agindo de uma maneira muito honesta, tá certo? Bom, de que maneira que você pode utilizar essa lei para criar uma imagem de sucesso, criar uma imagem de poder? De duas maneiras, tá? E ambas vão estar conectadas com um nível de poder. Nós estamos falando aqui a cada palestra dessa sobre os 7 níveis de poder. Então eu vou explicar mais ou menos o que será que ele quis dizer com essa lei. Faça as pessoas trabalharem para você e fique com o crédito. Depois nós vamos ver que nível de poder rege essa lei. Tá bom? Qual é a competência emocional que nós precisamos ter desenvolvido para conseguir colocar isso em prática? Muito bem. Na prática, o que vai acontecer? Fazer os outros trabalhar para a gente significa nada mais, nada menos do que nós pensarmos em dois aspectos. Pensa numa pessoa muito poderosa, no dono de uma empresa, um gestor de uma empresa, alguém que foi capaz, alguém que teve tanto poder pessoal, tanto poder de liderança, que foi capaz de atrair pessoas ao redor delas, utilizando competência para poder atrair as pessoas, para poder despertar nas pessoas o melhor que elas têm, e elas conseguiram simplesmente agregar essas pessoas ao lado delas.
toda pessoa poderosa, gestor de uma grande empresa que conseguiu alcançar um nível muito alto, tem pessoas inspiradas pela energia dela ao redor. E essas pessoas trabalham de alguma forma nessa empresa e elas doam a energia delas, elas doam o conhecimento delas para que essa empresa cresça. Então, de alguma forma, no permear do processo, a empresa fica com os louros. Claro que se você desenvolve um projeto dentro da empresa, ela está te pagando para isso e naturalmente está tendo uma troca. Então você está cedendo o teu talento para a empresa, você está cedendo a tua criação para a empresa, você está cedendo o melhor que você tem para a empresa e você está recebendo um retorno de volta. Então esse conhecimento, esse trabalho que você está criando, o crédito está indo para a empresa, o crédito está indo para a pessoa que está regindo aquela empresa, para a pessoa poderosa que está construindo que está reunindo aquele conjunto de pessoas. Reunir pessoas em prol de um bem comum, em prol de uma empresa, em prol de algo maior, que consiga criar algum tipo de recurso novo para o mundo, algum benefício para o mundo, não é uma competência qualquer. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa competência, tá bom? Que nível de poder está regido por essa competência e qual é o mito que está associado a essa competência. Bom, a segunda forma em que essa lei pode ser colocada em prática é a seguinte: de que maneira nós podemos perceber o trabalho de milhares de pensadores, milhares de filósofos, milhares de pessoas, de reis, de pessoas inteligentes que lidaram com o poder e que deixaram registros na história sobre como fazer. Todo esse conhecimento, gente, está nos livros de história, empoeirando, vamos dizer. É assim que o Robert Greene ele traz esse aspecto, ele usa esse termo mesmo. O conhecimento está lá empoeirando, simplesmente. E você pode pegar esse conhecimento novo e criar uma outra história, recontar essa história, criar conexões de um pensamento que uma pessoa criou e que outra pessoa criou, e você juntar e criar uma fórmula nova. É assim que os novos pensadores fazem, é assim que os coaches fazem, é assim que qualquer pessoa que está criando algo novo faz. A gente não cria simplesmente do nada, você não cria simplesmente do zero as coisas da sua cabeça. Você teve uma história, você teve um background, você teve um processo que te levou àquilo. Então, um trechinho aqui do livro As 48 Leis do Poder, que fala sobre o que um grande cientista, né, que foi deixa eu só pegar aqui o trechinho para vocês, que foi o Newton, né, o que descobriu a lei grandes leis da física. Newton dizia que aqui, ó, a grande parte da áurea de gênio de Newton, boa noite, Valéria. A grande áurea de gênio, ele sabia que podia ser atribuída à sua sagaz habilidade para aproveitar ao máximo as visões dos cientistas da humanidade. Então, Newton não começou do zero. Ele foi lá na antiguidade, não é humanidade, é antiguidade. Ele foi lá na antiguidade e buscou o que já tinha criado. E a partir do que foi criado, foi que ele criou o novo, foi que ele desenvolveu as leis dele. Outra história também, Shakespeare pediu emprestado enredos, caracterizações e até diálogos de Plutarco, que foi outro grande autor da antiguidade. E ele sabia que ninguém suplantava Plutarco na psicologia e nas citações espirituosas. Estou parafraseando aqui o livro do Robert Greene, tá? Então, enquanto os outros autores tomaram emprestado, quantos outros autores não tomaram emprestado o conhecimento de Shakespeare? E assim o conhecimento foi se processando, gente. Então não tem nada de antiético em você trabalhar com o conhecimento que já está estabelecido. Os livros existem para isso, para que vocês possam pegar um conhecimento que já existe,
conectar com outra informação que já existe e criar um link e criar algo novo. E aí você vai retroalimentando todo esse processo histórico da humanidade, criando coisas novas em cima daquilo que já existe e deixando a sua contribuição para a humanidade. Esses dois aspectos, essas duas características, se eu perguntar para vocês, vocês se sentem poderosos o suficiente para conseguir agregar pessoas ao redor de vocês, a ponto de que elas fiquem apaixonadas pelo seu propósito de vida e queiram trabalhar com vocês? Se eu perguntar isso para vocês, talvez algumas pessoas respondam sim, talvez algumas pessoas respondam não, né? Então, caso você tenha tenha vontade de desenvolver essa competência de atrair pessoas para o seu propósito, eu vou passar duas informações importantíssimas que fazem todo o sentido aqui na Odisseia do Poder. A primeira é que essa competência emocional é regida pelo 7º nível de poder. Nós temos 7 níveis de poder e ao longo da Odisseia a gente vai conhecer que 7 níveis de poder são esses. Então, o poder que está ligado à capacidade de liderar, a capacidade de fazer com que as pessoas percebam que elas são muito mais do que elas acham que são. Essa é uma característica muito importante no ser humano. Esse é um poder muito raro. São as grandes pessoas, os grandes chefes de empresa, os grandes líderes, e talvez nem tanto, talvez mais do que líderes, são aquelas pessoas que realmente inspiram o mundo inteiro a segui-las, né? Então essas pessoas elas têm essa habilidade de inspirar as outras e fazer com que as outras percebam que elas são mais do que elas imaginam. Então quem consegue fazer isso tem um processamento muito ativo nesse 7º nível de poder, que é o poder da liderança, é a nossa capacidade de liderar. Esse poder de liderança, gente, tem mais duas informações que são necessárias agregar para que a gente comece a perceber como nós temos um sistema criativo extremamente poderoso, porque de cada centro emocional desse vem uma competência de poder. Então, cada centro de poder contém uma emoção associada, contém uma emoção que quando ela está vibrando, quando ela está funcionando na modalidade negativa, ela bloqueia o centro emocional, ela bloqueia essa competência. E quando ela está rodando na modalidade positiva, ela faz com que você traga essa competência de uma forma muito natural e muito nata. Então, a competência, a emoção que bloqueia esse 7º nível de poder, chama-se ofensa e interesse. Então, pessoas muito ofendidas. Normalmente as pessoas que são muito poderosas, elas tendem a passar por situações muito difíceis, principalmente na infância, que testam ao máximo a capacidade de lidar com o poder dessa pessoa. Elas são muito ofendidas em sua dignidade, às vezes passam por questões muito difíceis na vida, por privações, escassez e necessidades básicas. E muitas vezes elas registram ofensa nesse centro emocional. Então, quanto mais esse centro registra ofensa, mais bloqueia essa capacidade sua de liderar, de ser um líder nato. Quando você tem esse centro emocional fluindo, funcionando de maneira natural, porque essa é a nossa natureza, você dispara no seu sistema nervoso, ou melhor, teu inconsciente dispara no teu sistema nervoso o sentimento do interesse, a capacidade de ser interessado pela vida, a capacidade de ser envolvido com a vida, de ser envolvido com as pessoas, a capacidade de se sentir maravilhado pela vida, de se sentir em sintonia com essas pessoas que você está inspirando, a capacidade de se sentir desejado pelos outros. Imagine se você pudesse se tornar uma pessoa desejada por todas as outras pessoas. É assim que os grandes líderes são. Eles são pessoas desejadas.
a posição que essas pessoas alcançam é desejada pela maioria das pessoas. Todo mundo quer ser um grande líder, todo mundo se inspira nesse líder. Outra característica, onde essa pessoa chega, ela é bem-vinda, ela é bem recebida, ela é bem aceita. Essa é uma característica desse centro emocional quando ele está fluindo. Outra característica, uma pessoa extremamente compreensiva e considerada pela maioria das pessoas. Normalmente ela é uma pessoa importante também. E também é uma pessoa que, além de ser importante, ela tem a capacidade de cuidar das pessoas. Porque é nesse aspecto que ela ganha a confiança das pessoas. A capacidade de cuidar daquelas pessoas que estão subordinadas a ela. Apesar de ela ser um líder, de ela ser grande, de ela ter essa capacidade de inspirar os outros, no fundo essa capacidade vem da capacidade de cuidar das pessoas. As pessoas, quando se sentem cuidadas por um líder, por um chefe, elas dão a vida pela empresa. Então é isso que faz a diferença em alguém que está ressentido, que está ofendido, que trouxe ofensas, que registrou ofensas nesse centro emocional e que outra pessoa que resolveu essa questão, resolveu esse problema e se envolveu com o interesse pela vida. Tá bom? Então, nesse centro emocional tem o registro de emoções de ofensa e de emoções de interesse. Quanto mais a pessoa tem percepção, tem autoconsciência, mais ela consegue lidar bem com essas duas emoções e consegue se tornar um grande líder, uma pessoa capaz de ser maravilhada, de ser importante, tudo isso que eu falei. 2 itens importantes em relação à emoção da ofensa. Emoção da ofensa e ressentimento, gente, ela se manifesta no nosso corpo em sintomas nos rins. Normalmente, o corpo tem uma simbologia, né? O corpo funciona a partir de uma simbologia. Muitas vezes, quando eu estou com um paciente e ele já passou por uma experiência de ter um problema nos rins, de ter uma dificuldade renal, muitas vezes, se essa dificuldade ela foi psicológica, ela foi emocional muitas vezes, um cálculo renal, ela tem origem psicológica, ela tem origem emocional. Muitas vezes a pessoa, na maioria das vezes, é porque ela, sabe a história do engolir o sapo? Ela engoliu muito sapo na vida e não soube colocar isso para fora. Então eu vou lá e trabalho nesse nível, no nível físico, a gente faz uma intervenção usando reflexoterapia, na representação dos rins da pessoa na palma, na planta dos pés. E aí a pessoa consegue colocar essa carga emocional para fora e esse poder flui naturalmente. Ok? O assunto é esse da noite. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui e deixar abrir para as perguntas aqui. Então, Odisseia do Poder, o título hoje foi bem controverso. Muita gente entrou e ficou com medo. Meu Deus, será que eu vou dizer que eu vou estar corrompendo o direito das pessoas? Nem tudo é o que parece, né? Então, quanto mais a gente tem paciência para poder olhar as coisas 2 vezes, a gente consegue acessar o conteúdo que a maioria das pessoas olha e não vê. Então, parabéns por você que ficou até o fim dessa live. Obrigado por todos vocês que compartilharam aqui. Newton TRT Neto está chegando agora. Todo mundo que chegou depois, eu estava concentrado, desculpa aqui no conteúdo, mas sejam muito bem-vindos, tá? Eu acabei de falar sobre o 7º nível de poder, acabei de falar sobre a capacidade das pessoas poderosas de reunirem um grupo ao redor delas e como essas relações de talento acontecem dentro das empresas, né? As pessoas elas dão o seu talento para as outras, para essa empresa, e o ônus fica, na verdade, com a empresa. Muitas vezes você desenvolve um projeto numa empresa e por alguma razão ou outra você sai dessa empresa. E muitas vezes o projeto para, porque precisava de você. Muitas vezes a empresa, quando ela encontra um mecanismo de perpetuação dos projetos, ela cria condições para que aquele projeto que foi desenvolvido possa ser levado por outras, né? Mas, muitas vezes, o projeto morre quando a pessoa sai. Então, isso também é uma variação dessa lei, né? Nem sempre as empresas conseguem ficar com o ônus do que você produziu. Tá bom? Então,
Alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Sejam muito bem-vindos quem chegou depois aqui. Leila Confer está chegando aqui. Muito boa noite para todos. Loran, Felipe, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelos corações todos aí. Eu estou aqui no finalzinho da live. Vocês querem colocar alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta? Lembrando que a gente está aqui na Odisseia do Poder, que vai ser um treinamento aqui aberto via Periscope. Todo dia a gente está falando de uma lei do poder. Essa semana a gente está vendo a lei número 6 até a número 10, né? Então tem algumas leis que são bem controversas, que criam bastante polêmica, mas a ideia é a gente elucidar elas aqui para que a gente possa entender o que verdadeiramente está por trás dessas questões, tá? O livro que eu indico para vocês é As 48 Leis do Poder, do Robert Greene, tá? Nesse livro é que nós estamos baseando toda essa informação que eu estou passando aqui para vocês. Muita coisa do que está no livro eu tenho que filtrar, porque são informações históricas que ele traz no livro e que teve muito na história da humanidade que usou realmente esse poder para se beneficiar de uma maneira antiética. É só a maneira como o título está escrito, Newton. Não é exatamente o que está escrito no título. Aí você assiste a Retrolive depois, que aí você vai ver de que maneira que isso está colocado, que isso está estruturado. Tá bom? Ok? Perguntas, meus amados, obrigado por terem vindo, obrigado por estarem aqui, obrigado pelos corações, obrigado pelos compartilhamentos, tá certo? Perguntas, abram para a polêmica. Realmente, Newton, você falou aí, se você sair pegando o conhecimento das pessoas, né, e usando a seu favor sem dar o crédito, você inevitavelmente vai sair como o mal da história, né? Agora, historicamente, houveram pessoas que usaram essa lei, porque ela é uma lei. Você pode aplicar de uma maneira positiva ou negativa. Se você aplicar de uma maneira negativa, existem retornos, né? Existem retornos para todo tipo de ação que você faz, você corre o risco de sofrer uma reação. Então, quando a gente usa essa lei de maneira positiva, você consegue criar uma empresa. Eu trouxe nesse aspecto, porque lá no livro do Robert Greene ele traz o aspecto negativo da lei também, não só os aspectos positivos, mas também os aspectos negativos da lei. Então é bom a gente conhecer a fundo que existe a lei, mas que no fundo, outras pessoas talvez elas não estejam tão dispostas a usar essa lei de forma muito ética, né? Olha, que legal o Newton está trazendo aqui. Ele lida com empregados. Eu estava falando aqui, Newton, sobre a nossa capacidade de liderar as pessoas. Porque cada lei que a gente está trazendo aqui na Odisseia, ela está associada a um nível emocional de poder. E essa lei é ligada ao nível da liderança, que é o sétimo nível, o sétimo nível emocional. Então, a capacidade de um gestor, a capacidade inata de um gestor, de que o povo quer fazer o que quer, pois é, ainda mais no poder público, não é, Newton? Então, essa capacidade, existe um mito grego, gente, que representa essa capacidade humana. Os mitos gregos, na verdade, eles eram idolatrados na época, na antiguidade. Mas, no fundo, os mitos gregos, e isso é informação exclusivíssima que eu sempre trago aqui a cada palestra dessa, os mitos gregos, eles representavam padrões psicológicos humanos. Então, o mito grego que está associado com essa capacidade de liderança é o mito de Zeus. Zeus, para poder tomar o Olimpo, Newton, ele reuniu várias raças de seres que tinham na época. E sabe como foi que ele conseguiu isso? Ele tinha a habilidade de despertar no outro que o outro era capaz de fazer. As pessoas, os seres, elas têm uma maneira de verem a si próprias. Mas o gestor, ele consegue fazer com que a pessoa veja o que ela ainda não vê que ela é. Então, a capacidade humana de fazer isso
é processada nesse sétimo centro energético, nesse sétimo centro emocional. Então, se você não tem capacidade de liderança, ou as pessoas que não têm a capacidade de liderar, normalmente tem algum tipo de bloqueio emocional nesse sétimo centro. Esse sétimo centro emocional também registra conflitos com espiritualidade. Muito comum, conflitos ligados, quando a gente trabalha no ativação de sétimo centro emocional ligado à prosperidade, normalmente as pessoas elas trabalham com, elas tiveram conflitos de espiritualidade, aquela história que o rico não pode entrar no céu. Muitas vezes no poder público, Newton, e isso é uma visão que é sua, né? Mas o gestor, ele sempre vai encontrar pessoas resistentes, mas os grandes gestores conseguiram influenciar as pessoas, conseguiram inspirar as pessoas. Isso é o que faz toda a diferença. Isso é uma competência emocional. Muitas vezes a gente não vê ainda que tem essa competência, mas se você fizer um trabalho emocional para se aprofundar nesse tema, certamente você vai conseguir desenvolver essa habilidade em você e fazer qualquer pessoa, seja no serviço público, seja no serviço privado, conseguir ouvir você e conseguir se inspirar em você para ser um grande líder igual a você. Existem pessoas desmotivadas em todas as áreas profissionais, na área pública, no setor público, na esfera pública, na esfera privada. Tem gente desmotivada em todos os lugares. Só que os grandes líderes, na verdade, eles dão muito pouca bola para isso. Eles sabem como inspirar as pessoas. Pois é, eu li há 3 anos. É porque, você precisa filtrar muito esse livro. Porque o Robert Greene, ele traz essa lei muitas vezes de uma maneira muito dura. Olha uma frase que ele traz aqui no final. Uma frase de Thomas Edison. Todos roubam no comércio e na indústria. Eu mesmo roubei muito, mas eu sei como roubar. Então a maioria desses grandes homens conheceram essas leis, mas a maioria deles não usou para um bem criativo, para um bem positivo. Então é sinal também que quando a pessoa usa essa lei de uma maneira destrutiva, é bloqueio nesse centro emocional também. Ela não tem a capacidade de usar, de trabalhar com essa lei de uma maneira criativa, né? O Thomas Edison teve muito problema com o Nikola Tesla, que também trabalhava com eletricidade naquela época, que o nome dele nem é comentado na história. Então ele fez umas jogadas de marketing na época, o Thomas Edison fez umas jogadas de marketing na época que ficou o nome dele na história. Isso o Robert Greene fala no livro dele. Então, a cada dia nós vamos conhecer uma lei, e cada lei é associada a um mito de poder, a um arquétipo de poder, né? É associado a um nível de poder. E no final das contas nós vamos ter 48 leis organizadas em cada uma em níveis, né? Em 7 níveis de poder. Então ao final dessa odisseia nós vamos conseguir compreender esse conteúdo todo. Tá bom? Então quem está chegando agora, eu quero agradecer por ter ficado aqui comigo. E se você quiser ver os próximos dias da Odisseia do Poder, segue aqui no bonequinho, aqui no bonequinho do Periscope. Se você está chegando agora, a gente está aqui ao vivo no Periscope. Então você pode apertar na tela e dar corações se você estiver gostando do assunto. Se você quiser acompanhar as outras lives, você clica no bonequinho, arrasta para o lado. E toda vez que eu entrar ao vivo, normalmente é na faixa no fim da tarde. Mas hoje eu entrei às 10 horas da noite, porque eu tive um compromisso às 19 horas e não deu tempo de fazer no fim da tarde. Então, eu tive que falar com o pessoal das 10 horas. Agora, observe como falar, observe como o poder mexe com as pessoas. Muitas vezes teve muita gente que entrou na live e não entendeu o título e nem esperou para ver o que ia ser falado. A pessoa simplesmente saiu. Não é? Então, o poder ele é uma esfera, gente, muito controversa. Porque na nossa cultura criou muito bloqueio nesses centros emocionais que nós temos e praticamente minou o poder da maioria das pessoas. Então as pessoas vivem
dormindo e acordando para trabalhar, sem ter tempo para viver, sem ter tempo para experimentar a vida. Então chega na sexta-feira feliz porque vai ter 2 dias de respiro e chega no domingo à noite reclamando porque vai ter que trabalhar. Então a nossa cultura é uma cultura que tira um pouco a liberdade das pessoas. Então muitas vezes a pessoa tem que passar por provações de vida, por sofrimento. Então, observe a história dessas pessoas poderosas. Passaram por dificuldades de vida, passaram fome, passaram necessidade de todo tipo, escassez de todo tipo. Porque sem você fazer um trabalho emocional consciente, de uma maneira inconsciente, a sua mente, muitas vezes, ela quer alcançar um patamar alto na vida. E ela vai buscar essas referências em escassez, em pobreza e sofrimento, para você poder se libertar desses bloqueios e alcançar um patamar mais alto na vida. Então, hoje em dia já tem tecnologia emocional, a psicologia energética já traz técnicas para a gente conseguir estimular esses pilares do poder. Porque cada lei dessa só está alimentando o lado emocional, o lado racional de vocês, a nossa mente racional. Claro que é importante a gente conhecer as 48 leis, mas mais importante é você ter condições de colocar. Então, você só consegue desenvolver essa possibilidade, essa capacidade de liderar, como é o caso da lei número 7, se você conseguir fazer um trabalho emocional mais profundo. E já existe tecnologia para isso hoje, tá bom? Então, muito obrigado por você que ficou aqui comigo até agora. Amanhã a gente se vê possivelmente nessa faixa. Olha, eu anotei uma referência, porque os livros que eu encontrei até hoje não foram muito bons sobre mitos gregos. Ele tinha muita coisa que eles alteraram. Mas uma pessoa que trabalha com mitos gregos, que é um cara muito competente nessa área, que é até aqui de Salvador, ele me indicou um livro e eu estou muito curioso para comprar esse livro. Então, eu não lembro o título dele de cor ainda, mas amanhã, antes de entrar, eu vou pegar o título e deixar anotado, que aí se você estiver aqui ao vivo, ou então você me manda um e-mail que eu te passo o link por e-mail, tá bom? Muito obrigado por vocês terem vindo aqui, sejam todos muito bem-vindos hoje e sempre, tá bom? Eu vou encerrar por aqui, tenham uma excelente noite e pensem nesse tema de hoje, pensem nessa questão, o que falta para você se sentir poderoso o suficiente para inspirar pessoas a trabalharem para você em prol da sua missão de vida, em prol do seu sucesso e em prol do sucesso do grupo, tá bom, ok? Obrigado, Coach Renato, muito obrigado por ter chegado. Pega a Retrolive aqui que eu estou no finalzinho e a gente se vê amanhã. Se quiser acompanhar, se gostar, se curtir a live, segue aqui no bonequinho do Periscope e amanhã a gente se vê. Eu me chamo Leonardo, eu sou coach energético, sou terapeuta também e faço lives diárias aqui sobre como programar a mente para alcançar metas, nesse caso, sobre como programar a mente para se tornar uma pessoa poderosa. Obrigado a vocês e uma ótima noite.